Olá, amores! Em nossa aula de hoje, a aula de História, nós iremos falar um pouco sobre o Brasil República. Então, o Brasil tornou-se uma república em 15 de novembro de 1889. Desde então, existiram 6 diferentes repúblicas na história do nosso país. Então, a república é a forma de governo vigente no Brasil desde 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada por José do Patrocínio na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Desde essa data, o Brasil já teve 6 diferentes repúblicas. Então, a Primeira República, de 1889 a 1830, Governo Provisório e Constitucional de Vargas, de 1930 a 1937, Estado Novo, de 1937 a 1940, e a Quarta República, de 1945 a 1964. Também tivemos o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, e a Nova República, a partir de 1985 até os dias atuais. Então, a atual República Brasileira é conhecida como Nova República e está em vigor desde o fim da ditadura militar. Com a Nova República foi inaugurado um novo período democrático, além de ter sido regido e promulgado em 1988 uma nova Constituição para o Brasil. Então, a proclamação da República foi o resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país, né? Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de dois grupos muito importantes, na verdade, naquela época, era o Exército e a elite cafeeira paulista. Então, no caso do Exército, essa insatisfação vinha desde a Guerra do Paraguai. Então, os militares consideravam-se humilhados pela monarquia e exigiam melhorias de salário e também um sistema de promoção, né, de carreira. Além disso, não pode ser esquecida a influência dos ideais positivistas que na verdade se difundiram o republicanismo no seio do Exército. Já no caso da elite cafeeira paulista, é importante mencionar que essa classe havia aderido há tempos aos ideais republicanos. Então, uma prova disso foi a criação do Partido Republicano Paulista na década de 1870, quando a conspiração contra a monarquia tomou força. Então, a elite cafeeira não colocou nenhuma resistência para a mudança do regime. Então, com a proclamação da República, foi formado um governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente provisório. Algumas mudanças foram tomadas de imediato, como a mudança da bandeira nacional, a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1891. Então, com a proclamação da República, o Brasil tornou-se um país federalista. Então, as províncias nomeadas agora como estados passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal e foi adotado o presidencialismo como determinou a Constituição de 1891. Então, a princípio, o cargo do presidente tinha a duração de 4 anos. Então, quais as principais características do Brasil República? Então, o regime republicano brasileiro tem uma história centenária ao longo da sua existência, como eu já mencionei anteriormente, né? Então, existiram 6 diferentes repúblicas. Então, a Primeira República, de 1889 a 1930, também conhecida como República Velha, a Era Vargas, de 1930 a 1945. A Quarta República, que já mencionei, né, 1945 a 1964. E a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985.
Então, e a nova república, que é a república atual. Então, com a nova república, uma nova constituição foi elaborada e promulgada em 1988, como nós já mencionamos, como eu, né, já mencionei anteriormente. Então, a república atual foi iniciada após o fim da ditadura em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente. Infelizmente, Tancredo Neves acabou falecendo e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência do Brasil. Nesse momento, começaram os esforços dos políticos para reconstruir a democracia no Brasil após 21 anos de autoritarismo. Então, com a Constituição de 1988, ficou determinado que os presidentes teriam um mandato de 4 anos sem reeleição. O direito de reeleição foi implementado durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a Constituição de 1988 também garantiu amplos direitos sociais para a minoria do país, como os indígenas. Porém, apesar das garantias constitucionais, muitos direitos não foram respeitados, na verdade, não têm sido respeitados. Então, foram eleitos presidentes nas eleições de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Então, os presidentes desse período, até o presidente do momento, nós tivemos José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, que é o nosso atual presidente. Os símbolos nacionais brasileiros. Então, os símbolos nacionais do Brasil foram instituídos através da Lei de número 5.700 de 1º de setembro de 1971. Então, esta lei, além de estabelecer quais são os símbolos nacionais, também determina como estes símbolos devem ser usados, padrões e formatos significados, entre outros. Então, estes símbolos são de extrema importância para a nossa nação, pois representam o Brasil dentro e fora do território nacional. Sendo assim, devem ser respeitados por todos os cidadãos brasileiros. Então, os símbolos nacionais são a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Em 18 de setembro, comemora-se o Dia dos nossos símbolos nacionais. Então, a bandeira nacional foi instituída no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. É o resultado de uma adaptação na tradicional bandeira do Império Brasileiro, onde o escudo imperial português, dentro do losango amarelo, foi substituído por um círculo azul com estrelas na cor branca. Então, a esfera azul da nossa bandeira representa nosso céu estrelado, ao centro, com a frase ordem e progresso. Também nós temos as 27 estrelas representadas pelos 26 estados e o Distrito Federal. O losango amarelo do centro representa o ouro e o retângulo verde representa as nossas matas e florestas. No dia 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira. As armas nacionais. As armas nacionais ou o brasão nacional representam a glória, a honra, a nobreza do Brasil e foram criadas na mesma data em que a bandeira nacional. Então, no centro há um escudo circular sobre uma estrela verde e amarela de 5 pontas. Então, o Cruzeiro do Sul está ao centro sobre uma espada. Então, o ramo do café está na parte direita e um de fumo à esquerda. Então, a faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a descrição República Federativa do Brasil. Em outra faixa abaixo, apresenta-se 15 de novembro à direita e de 1889 à esquerda. É obrigatório o uso das armas nos edifícios dos 3 poderes, no caso do Executivo, no Legislativo e no Judiciário, dos governos federais, estaduais e municipais, e também nos quartéis militares e policiais, e em todos os papéis oficiais de nível federal, publicações e convite, entre outros.
Então, o selo nacional. O selo nacional é utilizado para autenticar documentos oficiais e atos do governo. É usado também para autenticar diplomas e certificados emitidos por unidades de ensino conhecida, né? Então, é constituído por uma esfera com as estrelas, né? Semelhante à da bandeira do Brasil, apresentada uma descrição República Federativa do Brasil. O hino nacional é um outro símbolo, né, do Brasil, que representa o Brasil. Foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada e a música é de Francisco Manuel da Silva. Tornou-se oficial no dia 1º de setembro de 1971, através da Lei de número 5.700. Então, existem várias regras que devem ser seguidas no momento da execução do hino. Entre elas, o respeito à bandeira nacional e ao presidente da República. É executado junto com o hasteamento da bandeira nacional em determinadas situações. Entre elas, solenidades e eventos oficiais no governo, eventos esportivos e culturais, e também nas escolas. Então, meus amores, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.